quarto ano de Geografia, iremos continuar com a nossa segunda unidade com o seguinte tema: a hidrografia do Brasil. A hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira. Vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce, que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago. Os rios têm suas partes, como a nascente, onde nasce o rio, afluente, rio que despeja suas águas em outro rio principal, margem, terras laterais que são banhadas pelos rios, leito, percurso por onde as águas dos rios passam, foz, lugar onde o rio despeja suas águas. Os rios que nunca secam são chamados perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários. Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam. Ao conjunto de terras drenadas por um rio, chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a capacitação de água para um rio principal e seus afluentes. No Brasil, as principais bacias hidrográficas são Bacia do Rio São Francisco, do Rio Tocantins, Rio Amazonas e Rio da Prata. Além destas, são encontradas ainda as bacias costeiras ou secundárias. Os lagos são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais que são formados por fontes naturais vindas de olho d'água ou desvio de um rio, e as lagoas artificiais que são construídos pelas ações humanas para obter algum progresso. Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para se ter uma fonte geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial em um dos seus lados. Outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria ou nos abastecimentos de povoações. Também é possível encontrar a água nos lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo pelas quais a água passa a filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. A água potável é aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter água no lençol freático é abrindo poços artesianos e construindo cisternas. Há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos na manipulação e de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração do solo. Crianças, por hoje é só. Vá para a página 43 e 44 dos seus livros, faça a atividade que lá se encontra, vá para o mais reforço também diante do mesmo assunto. E o aplicativo de sala de aula, observe lá que também terá atividades para vocês relacionadas ao mesmo assunto. Bons estudos e até a próxima aula.